Bom dia, tudo bom, meninos? Vamos para mais uma aula. Espero que vocês tenham descansado bastante para começarmos novamente, ok? Hoje nós vamos ver argumento e contra-argumento, ok? Usar o contra-argumento consiste em mostrar os pontos fracos da argumentação do interlocutor, o que reforça nossos próprios argumentos. Então, eu faço a minha argumentação e aí no decorrer, se a pessoa discordar, vem a contra-argumentação. E aí, vocês têm que estar com o seu argumento bem formado, né? Porque vai ganhar aí aquele que tiver a melhor argumentação, certo? Não tem ganhador e perdedor. Então, vai valer do seu poder de convencimento, daquilo que você esteja falando, ok? Diálogo argumentativo por contra-argumentação. Segundo o Ministério Público Federal, o discurso de ódio veicula, primeiramente, a discriminação de características como raça, etnia, nacionalidade, religião e orientação sexual. Outros aspectos também podem configurar o discurso de ódio. O discurso de ódio deve ser proibido, né? Então, gente, diante de todos esses itens elencados aqui, né? Vamos ver o que está dizendo. No quadro abaixo, há duas listas de argumentos. Leia-os atentamente e descubra qual lista pode ser utilizada pelo grupo do não e qual lista pelo grupo do sim. Então, diante daqueles itens ali, tem pessoas que acham é a favor, tem pessoas que é contra, né? Então, cada um aí toma a sua decisão, né? Favor ou contra o discurso de ódio? Vamos ver. Lista de argumentos do sim e lista dos argumentos do não. Ofender a dignidade humana não tem graça nenhuma. Recentemente, uma rede social descobriu milhões de perfis falsos e apagou. A dignidade humana é um valor mais elevado que qualquer outro. Todo cidadão precisa se responsabilizar por suas opiniões. Vamos ver a lista do argumento 2. Não, né? A liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia. Muitas vezes, as pessoas fazem esse tipo de afirmações por brincadeira. Proibir esse tipo de afirmações significa acabar com a pluralidade de opinião. As redes sociais não têm como descobrir a identidade das pessoas que usam pseudônimos. O anonimato é uma grande conquista da internet. Assim, a pessoa fica mais à vontade para expressar suas opiniões. 2. Tente adicionar mais alguns argumentos a cada lista. Né? Então, vocês vão, na apostila de vocês, tenta colocar mais alguns, né? Pensa um pouquinho e coloque mais alguns aí. No terceiro, os alunos que fizerem parte do grupo do não adotarão a argumentação por raciocínio lógico e construirão frases como estas. Na minha opinião, o discurso de ódio não deve ser proibido, pois, né? Vai continuar. Então, usar um dos argumentos da lista do não. Então, isso nós vamos fazer quando vocês retornarem, quando nós retornarmos, né? Se Deus quiser, em junho, né? Acredito que nós estamos de volta, se Deus assim permitir, né? E aí nós vamos fazer isso. Mas é bom que vocês em casa pegam o caderno e já vai preparando, ok? Quem é o do sim, quem é do não, ok, pessoal? A
Argumento de raciocínio lógico apresenta a relação de causa, consequência ou efeito de um determinado fato. Quarta, os alunos pertencentes ao grupo do sim adotarão a contra-argumentação. Suas frases serão construídas. Então, é um dos inícios de argumentos, né, que vocês poderão utilizar aí. Concordo que, né? Então, repetir o argumento da parte contrária, neste caso aqui, né? Então, a pessoa que falou anteriormente a você. Então, você pode dizer, concordo que, né? Retomando o que a pessoa disse. Concordo que, mas não podemos esquecer que, e aí você vai continuar com a sua argumentação, tá? Então, usar um dos argumentos da lista do sim. Um outro exemplo. É verdade que repetir o argumento da parte contrária, né? Do grupo contrário aí. Desde que, então, usar um dos argumentos da lista do sim. Outro, evidentemente que, então aqui, repetir o argumento da parte contrária também. Então, evidentemente que, no entanto, isso contraria o fato de, e aí usar também. Então, usar argumento da lista do não. E também repetir argumentos da parte contrária, né? Sem dúvida. Aí você pode repetir também do argumento contrário aí, da parte contrária aí. Interlocutor e você. Então, o interlocutor. Na minha opinião, o discurso de ódio não deve ser proibido, pois a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia. Você, concordo que a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia, mas não podemos esquecer que a pluralidade de opiniões não pode desrespeitar o direito à pluralidade de identidades sociais, né? Então, aqui eu coloquei 2 exemplozinhos, né? O interlocutor e aqui você, ok? Produção. Treine criar argumentos para a lista do sim e para a lista do não. Então, em casa, né? Vão treinando, vão fazendo aí um rascunho. Você pode criar diálogos escritos, pode ser uma história em quadrinhos, né? Ou você escreve um texto em prosa, né? Ou fazer como história em quadrinhos, também fica bem legal. Para criar os contra-argumentos, é importante estar atento ao argumento dado, tá? Então, nós temos que estar bastante atento ao argumento que a pessoa está utilizando, né? Prestar bastante atenção para que você possa, então, fazer a sua contra-argumentação. Tudo bem? Evite hesitações, né? Tipo, sei lá, né? Alguma coisa assim. As hesitações diminuem o poder de convencimento. Então, se nós ficarmos com essas hesitações, o outro pode pensar que você está inseguro, né? Então, não é legal. Então, evita essas hesitações aí esse ano, tá? E aqui nós temos, considerando a estrutura da dissertação, Avenida Rio Branco, lixo ou cultura? Preencha o quadro a seguir. Então, nós temos as partes e aqui nós temos os parágrafos, né? Que vocês irão buscar no texto. Então, dá uma pausa no vídeo, vai lá na apostila, né? Quem já tem, quem não tem no positivo on, e vamos ver isso daí. Parte, contextualização, tese da autora, discussão da situação problema por meio de argumentos e contra-argumentos,
atualização do caso apresentado no início, avaliação final da situação problema. Então, olha, contextualização, nós temos ali no primeiro parágrafo do texto. Dê uma olhadinha lá, pessoal. A tese da autora, ela vem no segundo parágrafo do meu texto. Discussão, situação, problema, né? Vem entre o terceiro ao sexto parágrafo. A atualização dos casos apresentados no início nós não temos e a avaliação final, problema, também não temos aí no texto, ok? B. Os dois últimos parágrafos dessa dissertação fazem uma proposta intermediária para agradar tanto os partidários do projeto quanto seus opositores? Segunda, retomam a tese da autora, seus argumentos e seus contra-argumentos? Então, a segunda, né? Ela retoma a tese da autora, seus argumentos e contra-argumentos. 2. De que forma a autora ficou conhecendo os argumentos dos opositores do projeto? Ou seja, qual foi a fonte utilizada por ela? Então, por meio de uma pesquisa. Então, sempre que nós vamos, né, argumentar determinado assunto, vamos pesquisar antes. 3. Relaciona abaixo os argumentos dos opositores do projeto. Argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4 e argumento 5. No argumento 1, o trânsito vai ficar muito intenso e provocar acidentes graves. No argumento 2, a avenida poderá perderá sua tranquilidade por causa do barulho. Argumento 3, a aglomeração de pessoas fará o índice de violência aumentar. O argumento 4, as obras do projeto são desnecessárias, pois na cidade já existem lugares apropriados para o lazer. E o argumento 5, o dinheiro das obras deveria ser gasto na construção de hospital, de postos de saúde, de escolas, de creches, casas e etc. Quarta, depois do primeiro argumento, o autor emprega 2 advérbios para apresentar ao leitor os argumentos seguintes. Quais são esses advérbios? Então, se vocês voltarem lá ao texto, né, vocês irão descobrir quais são esses argumentos, né? Também e ainda. Quinto, associe os argumentos dos opositores do projeto aos contra-argumentos da autora. Então, nós temos aqui os argumentos, o qual nós iremos associá-los. Aquele setor estava precisando de mais atenção e valorização, já que é o coração da cidade. Então, é aqui, a avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. Essas obras irão atrair muitos turistas e oferecer emprego a muita gente. Então, aqui o quarto, né? As obras do projeto são desnecessárias, pois na cidade já existem lugares apropriados para o lazer. Esse valioso patrimônio público deixará a nossa cidade cada vez mais bonita e atraente. Então, nós temos o 2, a avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. E última, com tantas formas de lazer e entretenimento, não haverá espaço para violência. Então, o argumento 3, a aglomeração de pessoas fará o índice de violência aumentar, tá? Então, esses são os argumentos dos opositores do projeto aos argumentos, contra-argumentação da autora. Letra A.
algum argumento que não recebeu contra-argumentação? Sim, o argumento 1 e o argumento 5. B. Assinale as construções que a autora usa para introduzir seus contra-argumentos. O que eles não entendem é que... Então, essa é o que a autora introduz aí. 6. A autora menciona outra fonte além da pesquisa. Qual é essa fonte? Então, o gerente de infraestrutura da prefeitura da cidade. Por meio de qual palavra ou de qual expressão essa fonte é introduzida no texto? Por meio de expressão de acordo com. E B, para relatar as afirmações dessa fonte, o autor usa o discurso direto ou o discurso indireto. Ele usa aí o discurso indireto, né? Que ele fala, ele repete a fala do outro. 7. Vamos analisar a maneira como os parágrafos estão relacionados e faz as atividades a seguir. Então, no início do terceiro parágrafo, o autor escreve: entretanto, nem todos pensam assim. Assinale as afirmativas corretas. Então, nós temos aí como resposta correta a conjunção entretanto, ela é adversativa, lá das orações coordenadas, ok? Pessoal, paramos por aqui hoje e bons estudos para vocês. Até a próxima.